Muito bem, bem-vindos ao novo podcast do Bolsas e Batanados. Estou aqui acompanhado pelo Hugo. O meu nome é Daniel, vocês já sabem, e este episódio vai ser um duo. O nosso primeiro duo, acho que eu já fizeste vários com o Tiago. E, Já, contigo é a primeira vez, né? Exatamente, essa é a minha primeira vez. Isto supostamente ia ser aquele episódio que eu anunciei a 4. Mas pronto, a vida é assim, a programação é assim, as pessoas não têm os horários bem definidos. E eu próprio também não tinha, e portanto ficou este intermédio. Se bem que o Hugo já está a arranjar várias programações, já fez várias entrevistas, e eu é que ainda não fiz nada disso, mas estamos mas tu muito estás a fazer contentes. episódios a solo. Estou 10 minutinhos ali no intervalo de estudo a falar sobre a vida. Daqui a bocado torno-me no Naval Ravikant e falo de filosofia também. Por acaso, para quem não sabe, saiu um novo livro dele. Não sei se já sabes, Hugo. De Por acaso graça. ainda não tinha visto, não. De graça. Chama-se Almanac. Bom nome, bom nome. Yeah. Eu gosto como essas pessoas que têm sempre algo decente para partilhar, partilham sempre a informação gratuitamente. É uma coisa que me fascina. Não gostam de cobrar, e eu acho isso muito bom. Eu também, é uma política que nós temos aqui no BAB, tipo, não partilhar. Sim. Ou quando nós partilhamos o link só porque é mais fácil, nós dizemos logo, olha, isto é daqueles links da filiação, caraças, mas pode ser mais rápido, nem sequer é para mais nada. E o Naval é um exemplo, porque ele basicamente partilha o conhecimento e uma pessoa, só ganhamos com isso. Só ganhamos com isso. Sim, eu acho que todo o conhecimento devia ser gratuito. Eu também acho que sim. Também acho que sim. Quer dizer, se formos a ver mesmo artigos científicos, tu na tua área deves ter que ter acesso a bastantes para estudar determinados assuntos. Yeah. E às vezes eles são muito caros e pagos. É um problema. Nós muitas vezes não temos acesso, mesmo a faculdade, no meu caso é a Universidade do Porto, não dá acesso a muitos das grandes empresas que têm e jornais científicos. E depois, para desenvolver alguns artigos de temas que são extremamente específicos, então na minha área, normalmente não tenho outra hipótese, senão aquela que toda a gente sabe quem conhece. E não vou falar, não vou dizer. Não, tens uma hipótese que por acaso deparei uma investigadora outro dia com essa questão. É que muitas vezes, como os autores dos próprios artigos não recebem nada por eles, sim, eles fornecem-nos tu podes mandar um e-mailzinho e eles mandam-te o E eu faço isso muitas vezes no ResearchGate. Falo pessoalmente com esses investigadores que estão no ResearchGate. Eu estou também, se quiserem os 3 artigos que eu tenho publicado podem, eu dou-vos a cópia, não há problema nenhum. Mas já pedi. Mas muitas vezes não encontro esses autores, ou porque são artigos muito antigos e esses autores já não estão online. Se calhar online mesmo na vida, mas então tento arranjar outra forma que às vezes não me sinto bem com isso, porque eu sinto que primeiro não quero prejudicar os autores. Se eles de alguma forma foram compensados por isso, não os queria prejudicar. De outra forma, isto parece muito como se fosse uma internet não gratuita e prejudica muito o desenvolvimento científico, porque quando tens uma descoberta científica nova, a forma que, se ela for partilhada rapidamente, não só pode ser verificada rapidamente, que isto é muito da ciência, é algo que tem que ser verificado. Um cientista não diz, saiu isto novo, incrível, vou aceitar, é dogma. Não, vai verificar, tipo, ok, como é que ele chegou a esta conclusão? Quais são os dados? Quais foram... É replicável isto? Ok, então isto realmente é algo novo. Isto é ciência. E já agora, todas aquelas pseudociências de o cogumelo mágico e não sei o quê, isso não é, isso é pseudocientífico. Eles colam uma máscara de ciência sobre um tema que não tem nada de científico para obter lucros enganando o consumidor. Não sei o que é que tens a dizer sobre este tipo de mercado em que se engana o consumidor. Acho terrível, não é? Porque lá está, isso muitas vezes essas pseudociências apanham as pessoas em momentos mais frágeis, claro. Portanto apanham as pessoas à procura de uma resposta a algo e dão-lhes essa suposta resposta. Muitas vezes fazem parecer a resposta lógica com base em muitas falácias. Sim. E lá está, a questão principal é que isso não vai ser reproduzível. Como não há
um método científico por trás, exatamente, não vais conseguir reproduzir isso para determinadas pessoas, porque senão a própria ciência ia verificar essas pseudociências como ciências. Exatamente. O meu problema com isto é que nós já temos alguns exemplos em Portugal em que certas pseudociências foram aceitas como verdadeiras. Nada contra a medicina tradicional chinesa, mas é um dos casos. E outros que roça o pseudocientífico muitas vezes, embora tenham uma base científica muito boa na parte em que eles são bons. Isso é psicologia, em que têm uma parte em que sinceramente não parece muito científico, mas tem a outra em que os estudos científicos são bastante reproduzíveis e essa é até fundamental para nós entendermos o intelecto humano e que depois acaba por ter alguma ligação com a economia, com a parte do Behavioral Economics, que veio também a revolucionar muito a forma como nós entendemos a economia, que antes achávamos que era o homem económico, muito racional, a tomar decisões muito racionais, sempre a ponderar tudo, e agora tentamos a interpretar-nos mais como seres humanos. Outra área que também eu acho que às vezes é pseudocientífica é a nutrição. A nutrição tem uma área científica muito forte, principalmente hospitalar, com a nutrição parentérica e etc. E doentes com Crohn ou com doença inflamatória intestinal. E há um estudo muito rigoroso, mas depois descamba rapidamente para emagrecimentos rápidos ou whatever, e que não tem nada de científico e as pessoas pagam bem para parecer bem no verão, quando não tem nada de científico. Nada. E vais ser um bocado crucificado por essa afirmação, parece. Bom, eu neste momento estou a pôr a lenha, já pus as sandálias também, tenho isqueiro já e já estou a acender. E não se preocupem, o que eu estou a dizer e porque é que eu quero falar disto é porque eu estou a dar vários exemplos de áreas em que usam uma máscara pseudocientífica muitas vezes, não sempre. Quando não usam e são mesmo rigorosos, aí são mesmo uma ciência, mas quando desviam para uma área pseudocientífica, e muitas vezes a economia também cai nisso, cai em estudos sem representação e que não são reproduzíveis, e depois tiram conclusões que tentam aplicar depois em situações que não são aplicáveis. E elas seriam aplicáveis, só que tu tens um problema na economia, é que tu não podes andar a testar coisas na economia a ter direito. Exatamente, não podes pegar num país e dizer, olha, vou testar A e B. Olha, este país A ficou em ruínas, não podemos fazer isto. Lá, não podes fazer isto, lá está. E As ciências sociais são um bocadinho distintas das ciências naturais, por isso tem que haver aqui a distinção que o método científico não tem nada a ver um com o outro. Sim. Apesar de a parte teórica do método científico funciona em todo lado. Inclusive na medicina temos áreas em que nós não conseguimos aplicar bem o método científico. Nós usamos coleções de casos, usamos estudos a longo prazo, mas eu não consigo fazer um teste A e B com um doente com cancro e outro com não e fazer o que eu quiser. Eu não posso fazer isso, não é ético. Claro. Pronto. Sim, claro. Também... Para além de que vai sempre haver outras variáveis, né? Tu não consegues isolar uma variável à partida num doente. Exatamente, não consigo isolar. Quanto mais em dois. Exatamente. Nós tentamos fazer muitas vezes estudos em animais, tentar minimizar os fatores que possam confundir, mas mesmo assim, e depois tentar aplicar em humanos, quando são animais com genes muito diferentes ou estruturas proteicas diferentes, não vai funcionar muitas vezes em coisas mais específicas, principalmente doenças do foro mental, Alzheimer, e isso é muito difícil de reproduzir em animais porque a estrutura do nosso cérebro é muito distinta de mamíferos inferiores. Para além de que deve ser complicado, quer dizer, tu é que és da área, não é? Mas uma vez que os animais não falam, deve ser complicado avaliar os comportamentos deles a nível de como é que o cérebro está a ser afetado por uma determinada doença mental. Sim. Tipo, isso do Alzheimer, consegues identificar mais ou menos um padrão no ser humano. Sim, e conseguimos a nível de comportamental, mas num animal é mais difícil. Só com exames ao cérebro. Sim, é muito mais difícil. Conseguimos ver se ele se esquece dos labirintos ou se esquece como é que funciona a manivela, mas é complicado. Pronto, isto são exemplos que criam mercados que, lá está, eu estou-te a fechar nisto,
que eu sou um apologista de mercados livres, mas isto é um exemplo que eu quero dar em que o mercado, como não tem sentimentos, é uma coisa que não tem sentimentos, e é um fenómeno que eu acho que surge, o que nós chamamos de mercado, ou sistema de mercado, não é mais que um fenómeno natural que existe, em termos de competição e colaboração entre agentes. Estou a dizer mal? Estás a discordar? O que é que achas? Estou a concordar. Só que estou a pensar que nós estamos a falar aqui, estamos a debater métodos científicos diferentes e o que é ciência e não ciência. Mas acho que antes disso, pelo menos foi assim que eu aprendi na faculdade, que é, antes de discutirmos estas coisas cá para baixo, de métodos científicos e etc., nós temos que discutir a ontologia do conhecimento, que no fundo é, por exemplo, uma das ontologias mais conhecidas é o realismo crítico, mas também existe uma que é pressuposta pelo instrumentalismo. O instrumentalismo era defendido, mais ou menos, ou não, isto é super dúbio, por Friedman, porque ele nunca se pronunciou sobre isto. E o que é o instrumentalismo? O instrumentalismo defende que as teorias da ciência só interessa se são úteis ou não. Ou seja, a falsidade e veracidade delas é irrelevante para o instrumentalismo. Tu dizes, esta teoria é falsa, portanto isto não é ciência. Para o instrumentalismo isso não interessa, desde que ela reproduza bem os resultados. E aí entra a questão daquela pseudociência que tu falas. É que para o instrumentalismo interessa que uma teoria tenha resultados verificáveis na realidade. Não interessa se ela é falsa, ou se tem montes de pressupostos falsos, desde que consigas verificar resultados. E isto é muito complicado, porque tu não podes descredibilizar o instrumentalismo, porque a ontologia, ou seja, o que é que o instrumentalismo pressupõe para ser verdadeiro? Pressupõe que o mundo funciona de forma a que nós possamos fazer previsões. Certo. Porque o que interessa ao instrumentalismo é a previsão. Mas se o mundo não der para fazer previsões, certo, tu não podes provar que o instrumentalismo é falso. Certo. Portanto, é uma teoria que podes concordar ou não, mas não podes dizer se é verdadeira ou falsa. É uma teoria interessante. E isto é seguida por muita gente. Há várias. Depende se és realista ou não. Porque... Ou depois também tens a retórica, que a retórica é claramente errada e facilmente se prova porquê. Mas são as três principais correntes, são o realismo, instrumentalismo e retórica. No instrumentalismo faz algum sentido no sentido da nossa evolução tecnológica e da nossa evolução do nosso conhecimento. Porque imaginem, há uma realidade de base, supostamente. Há uma realidade de base. Não vamos entrar sequer por aí. Há uma realidade... Claro que há uma realidade, há uma realidade de base. E depois nós temos a nossa capacidade de interpretação dessa realidade de base, que depende do nosso intelecto, depende do conhecimento que nós temos e dos instrumentos que permitam não só nós conseguirmos observar, como interpretar. E à medida que esses instrumentos melhoram, nós conseguimos ter mais observações e fazer melhores interpretações, que nos permitem fazer teorias, que nos permitam interpretar de forma mais precisa a realidade de base e prever, não é? Fazer uma teoria daquilo que pode acontecer de acordo com os novos pressupostos. Lá está. Quando Isaac Newton descobriu a gravidade, descobriu de uma forma, com a interpretação que ele teve dos astros e etc., fatia tudo certo. Depois chegou Einstein e descreveu que sim, este modelo existe, mas depois a gravidade depende da energia e da massa, etc., e completou aquilo que faltava a essa teoria. E depois temos a parte quântica, que está a descobrir que certos pressupostos que as duas teorias anteriores dizem não estão a bater certo no mundo quântico. E é preciso uma nova teoria que consiga encaixar isto tudo. À medida que nós estamos a progredir tecnologicamente, estamos a ter mais interpretação do universo. Mas a questão é, tu queres interpretar, e isto vai variar de cientista para cientista. Ou queres prever, porque são coisas diferentes. Tu podes querer explicar um fenómeno, que é porque é que a maçã cai, ou tu podes querer prever, que é sempre que eu largar a maçã ela vai cair. Pode. São coisas diferentes, não são mutuamente exclusivas, obviamente, mas muitas vezes a ciência foca-se apenas numa delas, que é explicar ou prever. Sim. E isso causa, lá está,
aquilo de quando tu falas da nutrição, do emagrecimento rápido e não sei o quê, se de facto tiveres resultados consistentes, sim, tu estás a mostrar que consegues prever que determinada medicação ou, sei lá, manipulados ou dietas ter trazem aquele resultado. Não sei porquê. Mas podes não conseguir explicar, podes não conseguir explicar o porquê, porque cada pessoa é diferente, então as interações podem ser todas diferentes. Isso acontece depende daquilo também em que muito na minha área, em que há certos medicamentos em que nós sabemos que têm X efeito, mas não percebemos porquê. Há certos tumores que têm certos genes, mas nós não sabemos como é que aquilo causa o tumor. Sabemos que o gene está lá, está mutado, mas não percebemos porque é que o tumor surgiu. Não, porquê? Porque as pessoas acham que, lá está, também há uma crença muito grande na capacidade da medicina, mas, a meu ver, comparado daqui a 30 anos, nós vamos parecer homens das cavernas, literalmente, porque nós conseguimos ver certas partes do genoma do tumor, não conseguimos ver ao mesmo tempo do doente, não conseguimos ver a expressão depois proteica dessas moléculas. Imagina, tens um gene mutado, mas eu não sei bem que proteína é que ele vai produzir, como é que a proteína fica nesse doente em específico. Posso saber depois em estudos mais avançados. Mas depois também não sei todas as ligações das proteínas, não sei a sequência toda, que só em alguns tumores e no doente em específico não sei. Só estou a assumir que vai dar a mesma coisa. E é uma... Mas achas que tipo a evolução tecnológica é que vai dar o salto? Eu acho que à medida que, lá está, é muito também de economia. A redução de custos que nós estamos a ter em termos de sequenciação, que está a ser uma coisa exponencial comparável à progressão dos transistores nos computadores. Por exemplo, agora sequenciar um genoma na sua totalidade andava perto dos $10.000, mas já estás a cair para 1.000, o gene todo, ou seja, todo o teu genoma, não é só os exões. Os exões é o que dá as proteínas, o genoma todo é o que dá as proteínas, o que não dá, o que está ao lado, que ninguém sabe o que é, aquilo que faz a pontinha do cromossoma, o que faz o meio do cromossoma, tudo. Pronto, e o preço está a descer cada vez mais, e quando chegar a um nível bastante acessível, tu vais poder fazer estudos mais complexos, não só a nível de tumor, como a nível de single cell, ou seja, dentro do próprio tumor há certas células que têm umas mutações e outras têm outras, que eles são sujeitos a um fenómeno evolutivo. E a redução de custos que nós estamos a ter, dada a evolução tecnológica, vai permitir nós termos mais e novas informações que podem levar a novos tratamentos. E é uma questão económica, porque se custasse 10.000 euros a fazer um estudo básico de sequenciação, ninguém não ia ser viável, percebes? Por mais importante que seja. Percebes? Até porque a importância que estamos a descobrir vem do facto de estar tão barato que estamos cada vez a fazer mais. Então estamos a descobrir mais coisas que revelam a utilidade para o doente. E a capacidade de descobrirmos novas moléculas. Já Marx dizia que a economia é o centro de tudo na Terra, porque tu mudas a economia, mudas a forma de pensar a economia, de fazer economia, e tudo vem atrás. A cultura vem atrás, a medicina vem atrás, todas as outras áreas vêm atrás de quando mudas as questões económicas. Que neste caso a revolução foi tu teres foi com os computadores que surgiu, isso de começar a reduzir custos ao longo do tempo. Não era uma coisa muito normal há 50 ou 60 ou 100 anos. E é assustador em alguns aspectos, não no sentido apocalíptico, que muita gente fala, não é? Vem a inteligência artificial e vai-nos roubar as crianças e vamos morrer. Não. Eu acho que é assustador porque, e é algo que eu estou a começar a notar, e tu também, que eu sei, já falamos várias vezes, que é o facto de a inteligência artificial estar a ocupar cada vez mais espaço do labor, do trabalho. Que é algo que, imagina, antes era o trabalho físico que era substituído.
ou a repetição, coisas repetitivas, eram facilmente substituídas, mecanizadas. Agora está a ser substituído algo diferente, percebes? A parte do intelecto. O trabalho intelectual e a criatividade sim, também. Aliás, eu hoje partilhei contigo um vídeo que era um compositor musical de música clássica, pegou numa sinfonia de Schubert e depois com o telemóvel dele tinha lá um dispositivo de AI, assim ainda muito inicial, deu-lhe as sinfonias todas de Schubert e disse, completa esta. E o AI conseguiu criar uma sinfonia, o terceiro movimento de uma sinfonia, como se fosse o próprio Schubert. E isto foi avaliado por músicos clássicos que ficaram extremamente surpreendidos com a precisão com que ele conseguiu captar determinados pontos fulcrais de Schubert. E lá está, isto é parte criativa, é parte de trabalho mental. Se já está a destornar a música, acho que nada vai sobreviver. Eu acho que é isso, acho que nós estamos a passar aquela fase que muitos autores, tipo o Ray Kurzweil, dizem que é, inicialmente vamos ignorar e achar que não é nada. Depois vamos achar que é um algoritmo que, ok, consegue fazer coisas básicas, tipo ir-nos buscar o café, ou ir fazer compras, ou vários algoritmos diferentes a fazerem assim coisas diferentes, únicas por eles. Tipo, se ele só faz o café, ou ele só faz não sei o quê. Nós vamos achar isto muito estúpido. Depois vai haver um em que vai conseguir fazer todas estas atividades menores e vai conseguir substituir e já ter impacto no emprego, se calhar. Porque se vai conseguir fazer hambúrgueres e não sei o quê, vai reduzir os custos de muitas empresas e também não faz sentido teres empregados quando consegues ter uma máquina a fazer grande parte das coisas. Tens um para manutenção e outro para limpeza. Mas a questão é que vais ter uma reorganização da estrutura da economia, porque vamos imaginar que dávamos o salto, tipo, de hoje para amanhã era tudo robotizado. Tu não ias ter as pessoas todas desempregadas, ou grande parte, porque a maior parte das pessoas não sabe fazer manutenção de robôs, não sabe fazer nada disso. E então essas pessoas iam deixar de ter um rendimento. E ao deixarem de ter um rendimento, iam deixar de consumir. Então não adiantava de nada mudar tudo para robôs se não tinhas clientes. Portanto, a estrutura da economia, a nível de emprego, vai mudar drasticamente. Mas isto, eu acho que vai ser uma coisa gradual. Claro que vai ser rápido. Os computadores também surgiram e num ápice dominaram as nossas vidas. É verdade. Na escala temporal, vai ter que haver... A internet, por exemplo, foi algo instantâneo quase, tipo, apesar de que lá está, quando nós começámos era o Google, uma coisa muito alta vista, assim, uma coisa muito absurda, e agora estamos nesta fase em que tipo, já nem sei quantas apps aqui existem e consigo fazer coisas incríveis no telemóvel, etc. Em termos tecnológicos, mas as pessoas adaptam-se. E acho que também nos vamos adaptar. Agora tens youtubers como profissão e influencers e não sei o quê. Pá, há 30 ou 40 anos isso era impensável, não é? Tipo, trabalhar em casa, numa máquina, tirar fotos e tal, ganhar dinheiro com isso. Portanto, mudou drasticamente. Nem sequer podíamos pensar nisso. E eu também acho que vamos continuar a mudar. Pois, eu acho que é inimaginável a mudança. Acho que é muito inimaginável e acho que vai partindo muito no sentido quase, imagina, houve alguém que também disse, já não me lembro quem é que foi, mas disse que vão começar a surgir one-man multimillionaire companies. Ou seja, um homem com uma companhia inteira que vale multimilhões. Por causa desta leverage que a inteligência artificial nos vai proporcionar. Sim. E a internet também. E tudo isso junto. Mas lá está, isso vai depender um bocadinho também de como a economia se vai adaptar a isto, porque eu uma vez pus uma questão numa aula que foi debatida intensamente, mas não se chegou a grandes conclusões, porque estávamos todos com opiniões distintas, que é, e se os governos começarem a cobrar impostos absurdos para tu teres robôs? Imagina que tens um determinado robô e o robô faz o trabalho de 10 e o governo diz, ok, então tu vais ter que descontar por esse robô 10 ordenados de funcionários para nós podermos dar, por exemplo, pensão social ou formação a esses funcionários que vão para a rua.
E isso já ia complicar todo o processo. Pá, a minha professora achou que nós nunca iríamos taxar os robôs. E isso explicou porquê? Por causa da guerra. Imagina, qual guerra? É uma arma. Eu faço-te explicar. Imagina os Estados Unidos. Imagina que eles dizem, para vocês têm robôs, é preciso taxar. 50% de tudo que o robô produza é taxado. Ok? O que é que isto leva às companhias? A não investirem muito nisso. Ou a irem para outros sítios com robôs. Empresas de robôs que queiram oferecer novas tecnologias e robôs mais avançados não vão estar lá, vão estar noutro sítio. Certo? Agora imagina que tu tens essas companhias todas a investir na China e novas tecnologias a evoluírem rapidamente na China porque eles não vão taxar os robôs. Certo? Sim, ok. Já estou percebendo que vamos. E agora tens os chineses com super robôs a soldado e os Estados Unidos com soldados com os aparelhos na cabeça. Mas agora eu questiono, o que é que a China ganha em ter os super robôs soldados? Onde é que eles vão buscar dinheiro? Percebes? É que todos os governos vão ter sempre interesse. Mesmo a China não ia ter interesse em ter, de repente, toda a gente desempregada, por muito mais condições que possam trabalhar, porque isso gera um rendimento para o país. Um robô podia não gerar nada. Podia aumentar a produtividade imenso. Mas de que é que isso serve para o governo? Vamos pôr-nos no ponto de vista do governo. O governo ganha zero com isso. Estás a fazer empresas de multimilhões de um só homem, mas tu ganhas zero. Estás a deixar só depois o homem o que é que ele ganha. Então, mas aí então o que vai acontecer é não taxas os robôs, taxas o dono. Qual é o incentivo do dono de ir para lá? Está, mas estou a falar das empresas locais. Depende. Imagina, que eles têm muita tendência. Eu acho que a questão fiscal vai ter que ser muito bem pensada quando os robôs começarem a efetivamente substituir o ser humano massivamente. Aí podes ter várias táticas. Podes ter a velha tática de o governo começar a subsidiar as pessoas, que é o pronto. Sim. Que basicamente não faria muito sentido num ambiente em que as pessoas têm que trabalhar, porque aí desincentivas as pessoas a ir trabalhar. Mas no sentido oposto faz sentido e depois pronto, porque basicamente a produção iria ser quase toda por robôs. Se já tivesse um robô que fosse. Mas eu acho que, na minha opinião, faria muito mais sentido os governos nesse momento, em vez de andarem a dar subsídios, apostarem em informação, porque se há robôs, é como tu dizes, vai haver necessidade de outro tipo de serviços novos. E fazia muito mais sentido começar a dar formação intensa e de qualidade aos trabalhadores que vão acabar por ser substituídos para que eles possam arranjar outras formas de rendimento dentro da nova realidade. Isso sim. Ou então durante esse período dares um subsídio, faria sentido, um subsídio e educação. Mas em termos de taxar robô individual, acho que não iria acontecer porque ninguém vai querer que esta tecnologia fuja, percebes? Talvez a Europa vai querer fazer isso, mas mas a China e os Estados Unidos não vão pôr sequer a hipótese da tecnologia sair local, percebes? Com as consequências que isso tenha. Claro, os Estados Unidos nem pensar, a China também. Percebes? Não vão deixar que isso fuja. Não era. Eu quando digo taxar o robô, tu não vais taxar o robô, vais criar um regime especial de fiscalidade para empresas com robôs. Estás a excluir empresas que tenham robôs, quase. Percebes? Era uma coisa assim do género. Ok, ter robô não é uma vantagem. Pois, e depois ia haver a questão do que é um robô, o que é que não é, porque eu tenho um computador, isso é um robô. O que é um robô? Pois, se tiver mãos, se não tiver mãos. Acho que o melhor é mesmo esperarmos para ver. Já a fazer carros, esses já não são robôs, são antigos, já não conta. Pois, e se pensarmos mesmo na tua área, na medicina, os robôs vão ser extremamente úteis para cirurgias super complicadas. Na minha área, se eu tiver, em termos para identificar lesões tumorais, etc., mais facilmente, poupa-me de trabalho e consigo, em vez de ver 10 tumores, consigo ver 100. Pois. Para além de que consegues fazer diagnósticos muito mais precisos, não é?
Lá está, Sim, como tu disseste, aquilo da sequenciação. E vai trazer vai novas facilitar informações. Acho que. E acho. Então, ia dizer que acho que mesmo hoje em dia, já com a descentralização da tecnologia, já estamos a conseguir evoluir cada vez mais rápido. Eu não acho que já falamos sobre isto, mas há uma espécie de uma app que se chama Folding at Home, que basicamente permite no auxílio a descobrir determinadas, olha, por exemplo, para o Covid, para isto das vacinas. Do pouco que eu sei, mas do que tentei ler, normalmente são proteínas ou assim, as vacinas, para determinadas doenças. Só que tu tens que testar milhões e tem milhões que de ver o proteínas no formato da computador. Ele tem proteína, que, porque nós podemos saber a sequência de aminoácidos, exatamente. mas é muito difícil prever a estrutura tridimensional Exatamente. em quatro formas dela, sem saber ao certo, ou por estudos, usando acho que é raio-x, isso é difícil, ou então faz uma previsão para tentar ver qual é o mais próximo. E Sim, isso vai muito por tentativa e erro, muitas vezes, e as faculdades e os centros de investigação não têm propriamente dinheiro ilimitado para supercomputadores. Então este folding at home o que faz é que permite que tu instales aquilo no computador e tu cedes poder de processamento do teu computador para a descoberta. Podes selecionar ou determinadas doenças específicas às quais queiras ajudar, ou então podes pôr geral, e neste caso o geral está a ser redirecionado para o Covid, e o teu computador fica lá e mostra-te mesmo as proteínas que ele próprio está a simular. E depois os dados são todos entregues à Folding at Home, que depois os distribui pelas diversas universidades. Pá, isso também já vai avançar bastante. Sim, é um dos fenómenos que vai ajudar muito a ciência no futuro e agora. E não só, imagina, muito do conhecimento que está a ser partilhado, até pelo YouTube, até por outros meios, muitas das pessoas que estão noutros países e que não têm tanto acesso à educação de qualidade vão ter mais acesso a conteúdos muito bons e como é que distingues uma... Ok, em áreas práticas como a minha, eu percebo, tens de ter uma boa educação prática, senão também não vai ser bom. Mas em situações mais teóricas, ou, por exemplo, programação, ou coisas que possas fazer à distância, qual é a diferença de tu teres um conhecimento que vem por via digital ou não? Não é muita. Por isso é que os recursos humanos a nível mundial já estão a mudar nos recrutamentos das grandes empresas, porque até hoje, mesmo em Portugal vivemos muito no passado, eu falo por experiência própria, que candidatas a uma empresa e eles vão olhar para o teu currículo. Quanto à faculdade onde estiveste, a tua média, e isso para mim vale zero, porque isso não mostra as minhas capacidades atuais. Por muito bonito que eu ponha lá o meu currículo e não sei o quê, pode... Uma vez disseram-me numa grande empresa cá em Portugal que viram o currículo perfeito. Um aluno que tinha ido para a Harvard uns anos, experiência de trabalho, não sei o quê. Pá, chegou à entrevista não sabia nada, não sabia a pergunta, uma questão económica básica. Lá está, muitas vezes a parte teórica depois na prática não é nada. E empresas como a Google e a Amazon atualmente, que são empresas super digitais, estão a recrutar de outra maneira. Estão a recrutar via testes. Eles dão-te determinadas tarefas para fazeres em casa e tipo, tens X tempo para fazer isto, e se fores capaz de fazer isso, eles vão-te dando provas gradualmente mais difíceis e é assim que selecionam candidatos. Pá, isso para mim faz muito mais sentido porque não estás a discriminar pelo tipo de educação, estás a discriminar pelo tipo de conhecimento. Isso para mim é o futuro, só que primeiro que chegue cá a Portugal acho que vai demorar mais porque vamos ter que esperar há bastante. muito dogma em Portugal, difícil de ceder. É difícil mostrar às pessoas que a realidade não é essa. Porque as pessoas defendem-se muito com essa realidade porque é acolhedora. A mentira às vezes é acolhedora. E neste caso não é porque estamos a perder grandes oportunidades e a Google tem demonstrado agora, ainda bem que falaste nisso, que eles lançaram uns cursos a preços bastante acessíveis que eles dizem isto para nós é equivalente a um grau na faculdade de 3 anos. Fazem isto, são testados, têm a entrevista, para nós é o grau. São contratados para nós. Não tens o custo da faculdade e consegues fazer num ano ou a 6 meses, dependendo do tipo de preparação que eles estejam a dar. Acho que, não sei se é o Coursera, se é o Udemy.
desculpem, não sei de cor. Mas fiquei muito interessado nesse tipo de educação que demonstra que, salvo, lá está, algumas áreas práticas, como medicina, pronto, tem que se estar com o doente, tem que se ir à urgência, tem que se estar no bloco, não há outra hipótese. É muito prático, claro. Até porque muito do nosso conhecimento depois é muito prático. Há coisas que eu sei fazer que se fosse escrever em texto não ia conseguir sequer. É muito prático. Mas outras, principalmente na área tecnológica e de código, não precisam. Não faz sentido. Tipo, não. Isto vai ser o pior final de episódio de sempre. Pronto, e com isto ficamos. Vai morrer dentro de 7 minutos. Foi um prazer. Guarda. temos. Olha, foi incrível. Temos que fazer mais vezes. Novos tópicos. Gostei bastante. Grava. Vou tentar gravar isto antes que isto vá abaixo. Então, já está a dizer que vai abaixar 15 minutos. Oh, meu Deus. Abraço a todos, subscrevam e partilhem. Até para a semana. Sigam-nos YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, Facebook. Muitas coisas. Apple Podcasts. Sim, podcasts quase todos que existem, portanto, não estou a discriminar, existem todos. E pronto, um abraço. Monstros e Batenados.